Olá, sejam muito bem-vindos ao Ligado na Universidade, o programa da TV USP de Bauru que mostra tudo o que acontece aqui no campus. Na edição de hoje, vamos falar sobre um evento internacional que irá discutir a questão das fissuras orofaciais e anomalias relacionadas. Nos dias 25 e 26 de outubro, o Centrinho realiza o Simpósio Internacional de Fissuras Orofaciais e Anomalias Relacionadas. O evento, que chega à sua 6ª edição, é promovido pelo Programa de Pós-Graduação do Hospital e vai contar com conferencistas renomados do Brasil e do exterior. Para falar mais sobre esse evento, estamos recebendo hoje aqui a professora Ive Kimili Trindade Suedan, que é a coordenadora do Simpósio Internacional de Fissuras Orofaciais e Anomalias Relacionadas. Professora, primeiramente, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço o convite. Bom, professora, antes da gente falar do evento em si, queria saber um pouquinho mais dessas fissuras orofaciais que levam o nome do evento, né? O que são essas fissuras, professora? Bom, as fissuras orofaciais, ou mais conhecidas como fissuras labiopalatinas, são malformações, né, que acometem o crânio e a face e que são condições bastante prevalentes na população, né? Se você pensar, estudos da América Latina têm mostrado, né, estudos de prevalência dessa malformação na América Latina têm mostrado uma prevalência de ocorrência de um caso para cada 1000 nascimentos. Existem outros trabalhos que falam em 1 para cada 650, trabalhos aqui da nossa instituição. Então, veja, apesar de ser considerado uma malformação, uma condição rara, né, ela se equipara, por exemplo, à prevalência da síndrome de Down. Então, todos nós, né, temos conhecidos ou que têm a síndrome de Down e é uma boa forma de se comparar. Então, a ocorrência das fissuras, né, a prevalência é similar à síndrome de Down, por exemplo. Então, é uma condição, né, mais comum do que a gente imagina. Mais comum do que a gente imagina, exato. Professora, mesmo assim, tendo essa prevalência, os profissionais, eles sabem lidar com a fissura? Chega lá num dentista, um fonoaudiólogo, que é uma pessoa com a fissura, ele sabe lidar ou ainda assusta um pouquinho, ainda acha que é um pouco diferente, ainda tem essa dificuldade? Olha, as fissuras labiopalatinas, elas se caracterizam por uma falta de coalescência do lábio, do rebordo alveolar e do palato. Tem graus diferentes, Tem, né? diferentes graus, diferentes severidades, né? Mas esse acometimento ele pode acontecer individualmente, só no lábio ou só no palato, ou em concomitância às 3 estruturas. E justamente por isso, né, é um tipo de condição que requer um atendimento especializado. Tanto é verdade que nós temos aqui o Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais, especializado na reabilitação desses casos. Então, sim, eu acredito que nem todo profissional da área da saúde tem familiaridade com a condição, mas, por outro lado, o que esses pacientes requerem no atendimento do dia a dia, atendimento médico, odontológico, ele pouco difere da condição do paciente sem fissura. Né? Obviamente que todas as etapas da reabilitação da condição em si requer, né, um tratamento especializado. Mas, por outro lado, eu acho que na última década, né, o interesse dos profissionais da saúde pelo tema cresceu muito. Então, nós temos aqui no hospital cursos de
extensão, congressos, simpósios, que são muito procurados, né? E também os cursos de atualização, aperfeiçoamento, residência. Então, o hospital conta com cursos de residência multiprofissional, residências na área médica, cursos de especialização em odontologia e, obviamente, né, o topo da formação na área, os cursos de mestrado, doutorado e pós-doutorado em ciências da reabilitação. A gente tem um outro programa... Então, existe esse interesse, né, sim, crescente. A gente tem um outro programa que a gente vai visitar um pouco esses cursos de residência, mestrado, doutorado. E o que é bastante legal que a gente percebe é que tem muita gente de fora que vem fazer e depois volta para o seu estado de origem e leva esse conhecimento. Né, essa é a função do hospital, né? Formar recursos humanos especializados na reabilitação dos pacientes com fissura e com outras anomalias relacionadas. Então, esse é o nosso objetivo, né? Formar profissionais, tanto na área acadêmica, então professores capazes de ensinar a condição para os seus alunos, né? Fazer pesquisas na área, e também os profissionais da área clínica, que saem pelo Brasil, que vêm aqui, têm a sua formação e depois saem pelo Brasil afora ou até para outros países, né, para levar o que aprenderam em prol da reabilitação desses pacientes. Professora, no evento também vocês falam de anomalias relacionadas. O que são essas anomalias? Bom, as anomalias são condições sindrômicas, né, mais raras que a fissura labiopalatina. Em parte considerável dos casos de anomalias, a fissura labiopalatina também está presente, daí o motivo principal, né, pelo qual os pacientes com anomalias também são atendidos aqui no hospital. Mas as anomalias, elas envolvem uma condição mais grave, né? Grave no sentido de extensão, não significa que todos esses pacientes são pacientes graves, mas alguns sim são. E as anomalias craniofaciais, elas acontecem também da mesma forma que as fissuras, por uma malformação no processo da embriogênese e formação da face e do crânio. As principais anomalias, são várias, né, mas as principais eu posso dividir em 2 ou 3 grandes grupos. Então, o primeiro grupo relacionado às micrognatias, ou seja, são aquelas crianças que nascem com a mandíbula pequenininha, né, e posicionada para trás. Então, dentre essas síndromes, essas anomalias, eu destaco a síndrome de Treacher-Collins, né, que se caracteriza pela micro e retrognatia e pela hipoplasia do arco zigomático e auricular, né, da estrutura auricular, da orelha. Bom, e além essa síndrome, ela se tornou popular recentemente com o filme, né, com o filme Extraordinário, e faz parte desse grupo ainda, dessas anomalias, a sequência de Robin, né, é uma situação, uma condição distinta da Treacher-Collins, mas se caracteriza também por uma tríade, né, que é a micrognatia também, a glossoptose, né, que é a retroposição da língua, e a obstrução das vias aéreas superiores. Então, são síndromes que têm características similares, porém são condições distintas. E o segundo grande grupo, eu colocaria as craniosinostoses sindrômicas. As craniosinostoses são um grupo de síndrome, principalmente Apert, Cruzon, e que acontecem por uma consolidação precoce das suturas cranianas. E por conta disso, então, o paciente ele desenvolve uma série de condições clínicas. Com relação à face, ao crânio, então nós temos a retroposição maxilar, em alguns casos a protrusão mandibular, o teleorbitismo, o hipertelorismo, exoftalmia, né, o aumento da pressão intracraniana. E o que eu não disse, mas em todas essas síndromes pode estar presente a fissura labiopalatina. Por isso, entra tudo num grupo para estudar. Exato. Ok, professora, vamos fazer um breve intervalo. Ligado na Universidade volta já já.
Estamos de volta com o Ligado na Universidade, hoje recebendo aqui a professora Ive Kimberly Trindade Suedan, que é coordenadora do Simpósio Internacional de Fissuras Orofaciais e Anomalias Relacionadas. Professora, qual que é o grande objetivo geral desse evento? Bom, o evento ele é um evento tradicional já dentro do campus, né? Sexta edição, né, É a professora? sexta edição, ele acontece a cada 2 anos. É a sexta edição no formato atual. Certo. Ele já existe há muitos anos, a gente já celebra o evento há mais de 20 anos. Né, junto com a pós-graduação do Centrinho. Mas então o objetivo inicial é contemplar temas de interesse para a reabilitação do paciente e de interesse para a pesquisa, ou seja, para os alunos de pós-graduação. Então, essencialmente, é um evento da pós-graduação, tanto é que é coordenado por nós. Por outro lado, a gente tem percebido, né, que os alunos da graduação cada vez mais se interessam. Tanto é verdade que esse ano, né, nós temos um recorde de inscrições, são quase 700 inscrições, e desses, quase metade é de alunos da graduação. Então, isso mostra o interesse que eles têm pelo tema, né, e é isso. Professora, a senhora falou alunos de pós-graduação e de graduação, bastante inscritos. Mas qual que é o público-alvo? Também pessoal clínico também Com certeza, para sim. esse evento? Sim, então o foco é a pós-graduação, mas nós temos uma frequência alta de profissionais da área da saúde, de todas as áreas. É um evento multi-interdisciplinar, né, e que procuram informações atualizadas, né, com base em evidências científicas para levar para a sua prática clínica diária. O tema, inclusive, desse ano é a fronteira do conhecimento na reabilitação das anomalias crâniofaciais, né? Exato. Isso tem um pouco a ver com o que a gente estava falando lá no primeiro bloco, da questão desses profissionais conhecerem mais, estarem se atualizando nessa relação das anomalias e fissuras. Esse conceito, fronteira do conhecimento, ele se refere ao momento em que, da pesquisa, em que nós não conseguimos mais responder às nossas dúvidas. Então, a ciência, ela funciona dessa forma, né? Buscando romper essa fronteira. E é justamente isso que nós estamos trazendo para o simpósio. Então, entender, não temas que já são consolidados, sim, ou conhecimentos que já fazem parte da rotina clínica, mas justamente trazer aquilo em que a gente ainda tem dúvidas, assuntos que existem dúvidas ou que ainda não foram completamente elucidados, né, pela pesquisa. Professor, o evento são 2 dias, né? 2 dias. Ele começa no dia 25 com as conferências, certo? Exato. Dá para citar alguns destaques desse dia? É um evento internacional, tem nomes de fora. É um evento internacional. Esse ano, né, nós crescemos nesse evento, então nós temos 3 palestrantes internacionais, né? Nós temos, e como eu disse, é um evento multidisciplinar, então a intenção foi trazer 3 profissionais das 3, não principais, mas do tripé da reabilitação do paciente com fissura. Então nós temos um médico, o Dr. John Van Alst, que é cirurgião plástico, e que vai falar sobre como educar profissionais na área de fissura labiopalatina, especialmente na área de cirurgia plástica. Norte-americano, mas ele tem ascendência no Oriente Médio, então ele tem um programa de levar o conhecimento para essas áreas, para países em desenvolvimento. Né? Não é o nosso caso aqui, porque nós somos geradores de conhecimento na área, mas ele então vai trazer para a gente de que forma ensinar a cirurgia plástica ou prover atendimento, né, em países em desenvolvimento e ensinar, né, o tratamento da fissura através da educação. Então é um tema muito interessante. Ele é um profissional muito experiente nisso. Teremos também a professora Carolina Gutierrez, da Universidade do Chile, da instituição Gantz, e ela vem falar sobre um tema que ainda o hospital não mergulhou completamente no assunto, que é a NAM, né, Nasoalveolar Molding. Então é um tratamento realizado previamente às cirurgias primárias de modelamento dos tecidos moles e também, em alguns casos, dos tecidos duros, para favorecer
a cirurgia plástica, para facilitar o procedimento de fechamento do lábio e do palato. Então, é uma modalidade de tratamento que ainda nós não utilizamos no hospital, não sabemos ainda se vamos utilizar, mas ela traz, então, a experiência da instituição dela para os nossos profissionais. Então, é um tema de interesse clínico muito grande. E teremos também, no primeiro dia, né, no dia 25 de outubro, a palestrante internacional Nancy Shatter, que é uma fonoaudióloga, que vai falar sobre intervenção precoce de fala nos pacientes com fissura labiopalatina, que é um tema também novo. Isso tudo dia 25? Tudo dia 25. Como a senhora disse, aqui a gente também exporta conhecimento, né? Exato. No dia 26 ocorre o painel com as experiências do Centrinho, é isso mesmo? Exato. Eu gostaria de destacar ainda que no dia 25, além dos palestrantes internacionais, nós teremos a presença importante do nosso pró-reitor de pós-graduação, o professor Carlotti, que vem nos prestigiar nesse evento. Então, eu tenho certeza que não é sempre que o professor Carlotti pode estar em todos os eventos, e ele virá, né? E ele trará informações sobre internacionalização, que é um dos objetivos, né, do nosso programa de pós-graduação. E também destaco a presença de não é uma palestra, mas é uma fala de um cirurgião plástico e de uma ortodontista, Dr. Nélio Curimori e doutora Érica Curimori, cirurgião plástico e ortodontista, que são profissionais da área, né, que atendem pacientes com fissura e que, por uma coincidência, que não é coincidência, né? A doutora Érica, ela é ex-paciente do hospital, paciente reabilitada. E hoje atende os pacientes. Então, reabilitada aqui no Centrinho? Aqui no Centrinho. Que legal. Né? E ela é aluna, fez a sua especialização em ortodontia e agora está fazendo a sua pós-graduação. Então, ela vai trazer para a gente um relato, né? Ela e o seu pai, de como foi todo o processo de aceitação da condição e de reabilitação. Então, é um depoimento pessoal que eu tenho certeza que vai nos enriquecer por demais. E no dia 26, então, as experiências do próprio Centrinho. Exato. Então, no dia 26, sempre houve assim, uma solicitação da plateia, né, dos congressistas, de que nós não trouxéssemos só pessoas externas ao hospital. Sim. As pessoas vêm para esse evento para saber o que nós estamos fazendo. Então, nós fizemos um painel sobre anomalias. Então, veja, nos primeiros dias nós vamos falar sobre as fissuras, no primeiro dia. E no segundo dia a gente fala sobre as anomalias. Então, trazendo a experiência do hospital. Então, nós temos mais uma vez uma equipe multidisciplinar, né? O Dr. Cristiano Tonello falando sobre o tratamento médico e cirúrgico desses pacientes. A doutora Terumi Ozawa falando sobre o tratamento odontológico, ortodôntico dessas crianças e adolescentes, e a doutora Melissa Zattoni falando sobre as intervenções fonoaudiológicas nesses pacientes. Tudo isso coordenado pelo Dr. Nivaldo Alonso, que é um nome né, um pesquisador de renome na área. Ok, professora, vamos fazer mais um breve intervalo. Ligado na Universidade, volta já já. Estamos de volta com o Ligado na Universidade, hoje recebendo aqui a professora Ive Kimberly Trindade Suedan, que é coordenadora do Simpósio Internacional de Fissuras Orofaciais e Anomalias Relacionadas. Professora, também vai ter apresentação de trabalhos durante o evento? Sim, esse é um dos objetivos do simpósio, né? Divulgar, dar um espaço para a divulgação do que tem sido feito de pesquisa no hospital. Então, a participação dos alunos da pós-graduação acontece em massa, os alunos vêm, fazem as suas apresentações, né? E são avaliados por pesquisadores de renome nas suas respectivas áreas. Inclusive alguns serão premiados, né? Inclusive alguns serão premiados. Então, como já é tradição, né, nós teremos a premiação do primeiro, segundo e terceiro melhores trabalhos do evento. Professora, esse ano o evento conta com 2 importantes apoios, né? Que são instituições internacionais. Quais instituições são essas, professora? Bom,
Em primeiro lugar, eu menciono o NIH, né, que é a principal agência de fomento americana, fomento à pesquisa. Então, o Laboratório de Fisiologia do HRAC tem uma importante verba, né, são 2 trabalhos de pesquisa sendo feitos com verba do NIH. Então, um dos professores, a doutora Nancy Scherer, virá, né, com esta verba. Então, isso dá força para o evento, né? Porque, veja, é um evento financiado por uma instituição americana. E assim também acontece com a Smile Train. Então, a Smile Train é uma parceira do Centrinho, né? E tem por objetivo, então, apoiar os eventos científicos do hospital e, mais ainda, a parte do processo reabilitador. Então, o Smile Train é um dos parceiros do simpósio, do 6º simpósio, e isso, né, essas 2 parcerias nos enchem de orgulho. E essas parcerias também possibilitaram que as inscrições fossem gratuitas nesse ano, né, professor? Exato. Principalmente pelo apoio da superintendência do hospital, né, que permitiu que o evento fosse gratuito, associado a esse patrocínio, né, esse apoio. Então, o evento esse ano ele é gratuito, né, e isso permitiu, né, esse recorde de inscrições. Obviamente que, mesmo em sendo gratuito, se não fosse um tema de interesse, as pessoas não procurariam. Mas, com certeza, a gratuidade favoreceu, então, esse número de participantes. Boa notícia que é gratuito e a má notícia que já estão encerradas as inscrições, né? Já estão encerradas, nossa capacidade se esgotou, né? Então, nós estamos realmente celebrando essa nova fase do simpósio, né? E esperamos todos lá. Professora, para a gente encerrar, o que vocês esperam ao fim do evento? Qual é o grande objetivo que vocês esperam alcançar depois desses 2 dias de discussões? A intenção é trazer, né, o que há de novo na ciência para a equipe do hospital. Então, é isso que nós desejamos, manter a equipe atualizada e também divulgar o que nós estamos fazendo para a comunidade internacional, né? É sempre importante receber os palestrantes internacionais, porque eu acho importante destacar que, obviamente, eles têm coisas para nos ensinar, mas a nossa instituição, ela causa um grande interesse na comunidade internacional. E esse é o objetivo da internacionalização, né? Não só irmos até fora e descobrir o que as pessoas estão fazendo, mas mostrar o que estamos fazendo como um modelo reabilitador dos pacientes com fissura labiopalatina. Professora, queria mais uma vez agradecer a sua participação. Eu que agradeço o convite. O Ligado na Universidade de hoje fica por aqui. Esperamos que tenham gostado e até a nossa próxima edição.